vamos falar um pouquinho da relação entre história bíblica e arqueologia. Talvez vocês digam, nossa, por que nós estamos falando tanto de história, né, no estudo do Antigo Testamento? Porque, na realidade, um dos fatores mais importantes é que tanto os escritores como nós vamos conhecer a manifestação de Deus na vida do povo de Israel por meio da história. A história, nós falamos, é uma história teológica. A história é um veículo da teologia. Então é na história que nós descobrimos a teologia. E foi assim com os escritores. Então é muito importante entender essa questão da história na construção do conteúdo dos textos do Antigo Testamento e da teologia. Posteriormente vocês vão aprender do Antigo Testamento. Então, por isso que nós estamos falando. Agora vamos falar sobre história e arqueologia. Até antecipando um pouco, é até interessante que algumas pessoas, alguns teólogos, algumas pessoas da igreja ou igrejas, eles têm fixado tanto na arqueologia e nessa questão da historiografia, mas pensando em termos arqueológicos de ter ou não ter lugares, materiais, ícones, provas, que às vezes a fé fica dependente dos elementos da arqueologia. Não é bem assim também, não pode, né? A gente aprendeu que quais são, dependendo dos nossos pressupostos, quando a gente vai para o texto bíblico, é que isso aparece. Então, se a gente crê em Deus, então no pressuposto da nossa fé em Deus, tendo isso como pressuposto, a gente vai compreender muito melhor a revelação de Deus na Bíblia. Se o pressuposto for crítico, né, por exemplo, se você tem que ter provas concretas, então já vai ser difícil acreditar naquilo que a Bíblia diz, porque nem sempre você vai ter, não é verdade? Considerando que a Bíblia tem uma intenção histórica, ela faz afirmações sobre o que aconteceu no passado. A arqueologia é o campo de estudo que investiga os vestígios materiais de uma cultura a fim de reconstruir a sua história. Assim, duas fontes, o texto bíblico e os restos materiais recuperados pelo estudo arqueológico, porém asserções sobre o passado. Propõem asserções sobre o passado. Então, nessa questão nós temos duas fontes, o texto e os restos materiais que vão fazer afirmações sobre o passado. A relação entre esses dois objetos de estudo é altamente disputada. Alguns defendem que a arqueologia é uma assistente dos estudos bíblicos. A primeira é muda, logo para dar voz aos vestígios devemos nos voltar para os textos, tais como a Bíblia. Outros contestam com energia semelhante papel servil para a disciplina, rejeitando até mesmo o título de arqueologia bíblica em favor de uma arqueologia sírio-palestina, que seria mais neutra, não é? Esta obra não é história bíblica, mas devemos nos voltar por um momento aos assuntos hermenêuticos envolvidos na arqueologia, para avaliar seu valor em conexão com a historiografia bíblica. O assunto é, na verdade, muito complexo, e o estudante interessado deverá buscar outros trabalhos para o estudo adicional, né? Veja lá na bibliografia do livro que tem várias orientações, várias indicações de arqueologia, de tratados, né? Como funciona, quanto valem. Porém, para os nossos propósitos, podemos mostrar que o uso da arqueologia abrange mais do que simplesmente desenterrar artefatos e confrontá-los aos fatos bíblicos. Já ponderamos sobre algumas das questões envolvidas do lado textual. Por exemplo, não recebemos da Bíblia simples fatos brutos. Por outro lado, devemos demonstrar que os achados arqueológicos são também necessários para a interpretação. Isso envolve os pressupostos do intérprete, como eu já disse, que, enquanto intérprete de texto, parte de certos princípios. Realmente, o problema da arqueologia é ser uma disciplina mais subjetiva, exatamente porque os objetos são mudos, com exceção do material textual extrabíblico, que está sujeito às mesmas questões de interpretação do texto bíblico. Ao contrário do texto bíblico, que nos proporciona uma interpretação de eventos. Então, pensando, você pega, por exemplo, um vaso lá da Mesopotâmia, por exemplo,
que você entende? Então, você tem que dar voz àquilo, aquilo não tem voz. Mas você tem textos, por exemplo, história dos povos, que pode ajudar a entender aquele aspecto, alguns aspectos daquele vaso que você achou. Por exemplo, no texto bíblico você tem menção a Jericó, a Ai. Então, alguns dados do texto vão como um trânsito de duas mãos, ajudar a você entender o aspecto arqueológico daquela cidade e também, ao mesmo tempo, de certa forma, validar o relato do texto, não é? Em última análise, é por demais simplista ou esperar da arqueologia uma independente confirmação das afirmações bíblicas, ou uma evidente refutação científica delas. Para o exemplo específico, veja-se, por favor, a discussão sobre a data do Êxodo. Então tá aí, o que nós tínhamos que falar sobre a arqueologia bíblica. Pensando que na arqueologia as descobertas não estão falando, a não ser que seja textos, não é? Por exemplo, na biblioteca de Assurbanipal, né, a biblioteca lá na Babilônia, as tabuinhas de barro, lá, nas escritas cuneiformes, que era o tipo de escrita daquele tempo, vários relatos escritos. Então, quem escreveu aquela escrita cuneiforme naquelas tabuletas de barro, ele deixou um dado importante. Ele estava contando uma história, falando de uma cultura, falando de um momento, embora você tenha o elemento que é o barro daquela tabuleta, que é um achado arqueológico, mas tem um texto, tem uma fala ali, né? A mesma coisa quando você encontra um livro antigo. Vocês, se não lembram, eu vou falar, em 1950, na década de 50, encontraram numa caverna em Qumran, no Oriente, uma grande quantidade de manuscritos, e lá estavam manuscritos bíblicos mais antigos que podiam se ter no Antigo Testamento, e o que aconteceu? Aquilo era um texto, aqueles materiais eram um texto. Então, além de ser um material arqueológico, um achado arqueológico, eles tinham vozes. Então, até hoje, os estudiosos da Bíblia, os exegetas, os arqueólogos dos textos, as pessoas que fazem estudo dos textos, da forma, da crítica da forma, eles estão debruçados estudando porque aqueles papiros, aqueles rolos, eles tinham vozes, porque eles diziam de algum tempo. Agora, o que eles não diziam é quem foi que os colocou ali, por que eles foram parar lá. Mas dentro dele, de certa forma, tinha alguma informação muito importante, que até hoje serve para a gente fazer comparação entre os manuscritos, né, da Bíblia, que é outra história particular que a gente vai ter que um dia estudar, mas não agora, né? Os manuscritos, muito importante. Então, boa aula para vocês, até um próximo módulo, né, do estudo de Introdução ao Antigo Testamento. Não esqueçam de olhar também que em cada tópico, né, como esse que nós estamos vendo agora, que é o primeiro do estudo do panorama, do estudo do Antigo Testamento, existe uma tarefa a ser feita. Você precisa fazer e respeitar as datas que elas devem ser colocadas no ambiente virtual para que o professor corrija, tá bom? Bom estudo. Qualquer dúvida, vocês podem nos contatar pelos meios que o próprio ambiente da disciplina coloca. Lá no ambiente da disciplina tem um lugar para você colocar suas dúvidas, tem um lugar dos avisos, tem um lugar de tirar dúvidas, você compartilha, tem os e-mails. O que você não pode ficar é parado porque você teve um problema e não consegue continuar. Boa aula, um grande abraço. Meu nome é Dionísio, sou professor e diretor do Instituto de Estudos Contemporâneos. Grande abraço.